Bom, olá a todos e todas. Sou Sidney Niederle, extensionista do IBS. Essa atividade, essa conversa, ela acontece no contexto das atividades do Plano Emergencial de ATE, que está sendo desenvolvido pelo IBS no âmbito do projeto Bahia Produtiva, que para esse período agora de necessário isolamento social, está propondo que as atividades de assistência técnica e extensão rural sejam feitas todas à distância, né? Então, nós temos um conjunto de ações sendo desenvolvidas nessa modalidade à distância, que vão desde atendimento remoto aos agricultores e também aos jovens agentes comunitários rurais, que fazem parte do projeto Bahia Produtiva. Nós desenvolvemos esse trabalho junto a 24 comunidades do oeste da Bahia e assim, são desenvolvidos, para além dos atendimentos remotos, materiais didático-pedagógicos para contribuir com a formação e a capacitação tanto dos jovens como dos agricultores que nós estamos acompanhando. Então, dentro dos temas que nós propomos aqui, hoje nós vamos falar um pouco sobre cooperação, sobre cooperativismo, sobre associação, sobre associativismo, sobre governança organizacional, né? Acho que é um pacote de temas aí que compõem esse fazer do cooperativismo e do associativismo que nós queremos colocar na mesa aqui hoje. Isso dentro de uma pergunta que nós deixamos como provocação no tema que nós colocamos para hoje aqui. Cooperação em tempos de isolamento. Por que cooperar e se associar é uma boa ideia? Então, para contribuir com essa conversa, a gente podia fazer essa conversa apenas a nossa equipe de extensão e vocês, mas nós optamos por convidar um colega, né? Convidar o Moacir Kretzmann, que é um colega do quadro do IBS, né? Com uma experiência bastante grande no estudo, no debate, na assessoria desses temas. E aí a gente vai demandar dele aqui que ele faça uma autoapresentação breve aqui para dar seguimento à nossa conversa. Mas eu quero que ele emenda também aí, junto com a apresentação dele, a autoapresentação, uma reflexão inicial sobre participação. Né? Porque uma vez eu ouvi ele dizendo que a gente vive, talvez a gente esteja vivendo uma crise de participação, né? Um cansaço participativo, né? Das pessoas. As pessoas não estão querendo mais participar das coisas. Então, com uma autoapresentação, a gente já emenda essa provocação. E, Moacir, e os demais também, na medida que eu percebo microfones ativos, eu estou derrubando eles aqui até para poder manter uma coesão do espaço aqui. Então, Moacir, aciona o seu microfone aqui, pode falar com a gente. Aciona o seu microfone aí primeiro. Na telinha aí. Obrigado. Na tela e aciona o seu microfone. Isso, agora sim. Ok. Boa tarde, Moacir. Boa tarde. Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos aí que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, né? Queria inicialmente agradecer ao IBS pela oportunidade de poder falar desse tema, vamos dizer assim, um tema, além de apaixonante, bastante, vamos dizer assim, bastante prático e atual, né? E também queria fazer uma breve apresentação minha, né? Eu já atuo como consultoria aí há mais de 20 anos, né? Trabalho muito forte junto com o Sebrae.
e sempre voltado para atuação aí, para empreendimentos, né, tanto para associações como cooperativas. Tive uma rápida passagem, né, pela Anatel, né, como instrutor da Anatel, e, como você bem colocou, eu faço parte aí também do quadro de consultores, né, de extensionistas aí do IBS desde 2009, né? E isso nos tem propiciado aí atuar em várias regiões do Brasil, né, com diferentes organizações, né, de agricultores familiares, e nos deu assim bastante experiência, né, dá para dizer assim, práticas, né. Atualmente eu também faço parte de uma diretoria de uma cooperativa de agricultores familiares. A gente tem o nosso foco bem voltado para a produção orgânica, né, uma cooperativa de produtores orgânicos certificados. E também faço parte, sou sócio de 2 cooperativas de crédito, né? Então, um pouco essa minha jornada aí, enquanto nessa relação, né, de organização, atuando junto com agricultores familiares, e nesse aspecto aí da organização social, do associativismo e do cooperativismo. E já pegando um embalo aí no que você trouxe do cansaço participativo, né? Isso é uma discussão que você tem há muito tempo, né? E até a gente conversava um pouco sobre isso, né? E às vezes eu faço até algumas reflexões, né? Porque até nós, enquanto às vezes extensionistas ou consultores, né? A gente sempre está levando esse assunto para as organizações, né? Que o agricultor tem que, ou o sócio ou cooperado, ele tem que participar mais. Mas muitas vezes se olha, você vê muito pouco pelo ângulo, né, do cooperado, desse sócio. Às vezes não se sabe por que ele não está participando, né? Não se vai ver, às vezes, a limitação dele, algum problema, né? E se a organização não tem alguma coisa atrativa, ou se ela não, vamos dizer assim, não atende a um desejo dele, dificilmente esse sócio vai ter uma participação ativa, né, dentro do seu grupo. Uma outra questão também nessa questão do participativo muitas vezes como que se dá a formação dessa organização, né, na sua origem, né? Como que ela foi formalizada, como que ela foi organizada, né? Como que ela foi trabalhada para a sua formalização, né? A gente tem inúmeros exemplos, né? E eu falo por mim aqui, eu sou aqui do oeste do Paraná, né? Estamos aqui na região de Cascavel, eu sou aqui de Toledo, né? Assim, para identificar territorialmente, né? Mas a gente, por onde passa, seja no Paraná, seja em Minas Gerais, né? Eu tive no Pará também, a gente percebe que muitas vezes algumas organizações elas não são amadurecidas, né, no seu âmbito de formação para ser até que ela tenha um período, vamos dizer assim, de formalização, né? E isso muitas vezes alguns, né, ou talvez a maioria de quem participa de uma cooperativa ou de uma associação acaba não, vamos dizer assim, internalizando e não vindo ter essa efetividade na participação, né, de contribuir junto com o seu empreendimento, né? E aí, assim, são 2 viés, né, quando a gente traz essa questão do cansaço participativo. De um lado, talvez quem estrutura, quem apoia as organizações, né, que atua junto com os agricultores familiares, né, não consegue levar vamos dizer assim, uma mensagem mais adequada, né, ou olhar
de fato, qual que é a necessidade desse, né, desse agricultor familiar participar de uma organização, seja de uma associação, seja de uma cooperativa, né? Então, tem muito do aspecto comportamental aí envolvido, né? Então, tem muito de comportamento do indivíduo, né, como ser humano, né? Então, o que de fato é interesse para ele, né, dele participar daquele empreendimento? Então, isso aí tem que sempre ficar claro, né, do propósito, qual que é o propósito daquele empreendimento e o que esse indivíduo está buscando, né, participar de um grupo, né, para que ele, de fato, se sinta estimulado e venha contribuir aí nesse processo todo, né, ele tenha um engajamento, né, vamos dizer assim, no processo operacional, né, funcional, seja de uma associação, seja de uma cooperativa. Muito bem, Moacir. De fato, né, eu acho que esses processos de organização, eles partem de uma base objetiva. O atendimento a um objetivo que é comum, né, ou a solução de um problema que não é um problema individual, é um problema de um coletivo, né, de um grupo. Então, assim, essa base objetiva, né, ela motiva as pessoas a buscarem a solução de maneira conjunta, né? E aí eu acho que caberia, por mais que a gente acaba, de algum modo, direcionando a conversa mais para o aspecto do cooperativismo, né? Quer dizer, muitas vezes fazendo uma separação entre associativismo e cooperativismo que, do ponto de vista do processo organizacional, ele não precisa existir, né? Que quando a gente se apoia nos princípios, quando a gente traz à tona os princípios do cooperativismo, né? E os princípios do cooperativismo, eles são princípios de cooperação em grande medida. E a cooperação, ela é a base da boa governança e da boa gestão de uma associação também. Então, acho que a gente podia conversar um pouco sobre esses princípios, trazer um pouco resgatar isso, né? Eu acho que resgatar aqui, para esse momento de prosa nosso aqui, essa questão dos princípios do cooperativismo me parece muito, muito significativo, e isso vai permitir a gente emendar a prosa depois para conversar desse momento especial que a gente está vivendo enquanto sociedade, enquanto humanidade, né? Então, eu queria ouvir, explorar um pouco a sua experiência nesses aspectos aí, dos princípios cooperativistas e de como eles contribuem para o fortalecimento da ação de uma associação também. Muito bem. Até assim, olhando para a nossa questão, né, por que cooperar e se associar aí, né, que é uma boa ideia, e se a gente falar tanto de associação como de cooperativa, de cooperativismo, todas as organizações, elas são formadas por pessoas, né? E se a gente fazer um recuo aí de tempo, né, numa cronologia de tempo, desde a época primitiva, né, o ser humano, né, ele coopera, né, essa parte da cooperação, ela está intrínseca, né, ela está dentro do ser humano. E aí a gente sempre coloca assim, né, que a cooperação, ela se dá por algumas maneiras, né, por algumas formas, né. Uma, é claro, ela se dá de uma forma livre, né, por adesão livre, né, por querer. A outra forma é por necessidade, e até a cooperação, ela até pode acontecer por obrigação, né. E se a gente fazer vamos dizer assim, um estudo, mas nesse caso aqui mais específico, a gente observar, né, na evolução aí da humanidade, do ser humano em si, ele sempre, o que norteou o processo de cooperação foi a necessidade, né? Ele, lá nos tempos mais primitivos, ele cooperava, né, por necessidade, né, por sobrevivência, né? E aí, na sua evolução, a gente tem vários relatos aí, né, até
épocas medievais, né, existia até cooperação por obrigação, né? Muitos tinham que se juntar para cooperar, né, para uma questão, às vezes, obrigatória, né, alguns sistemas, dependendo da região, né, até reza a lenda que a própria construção das pirâmides, né, lá no Egito, ela era um processo de cooperação, mas era obrigatório, né, todo mundo pensa que era escravidão. Mas, enfim, vindo nessa linha do tempo, se teve muitas iniciativas e muitos precursores da ideia de cooperação. E quando a gente pega a palavra cooperação, cooperar, né? Cooperar vem da ideia de cooperar, né? De operar junto, de fazer alguma coisa junto. Então, isso veio acontecendo ao longo dos tempos e sempre, talvez, alinhado ou pressionado por alguma situação que o ser humano vivia em determinada época, né? E aí a gente vem avançando, já pegando aí, passando pela Revolução Agrícola e entrando pela Revolução Industrial, né? Onde que tem uma ação, né, muito forte do capitalismo, inclusive, né? E aí, lá em 1844, é onde que se fala hoje que é o marco do cooperativismo moderno, né? Mas muito antes disso, muitas iniciativas, muitas situações, muitas tentativas de se organizar em formas, né, cooperativas que existiram, mas a partir de 1844 que, de fato, se consegue dar, assim, vamos dizer assim, um norte a partir, então, de valores e princípios, né, do que você trouxe, né? Mas, assim, como valores, sempre olhando, assim, a parte da autorresponsabilidade, né, da igualdade, né, da decisão dos cooperados, e, enfim, uma série de situações, né, que foram sendo moldadas, e aí surgem, então, esses princípios, que também, ao longo do tempo, desde 1844, eles foram moldados e existem até hoje, e eles são norteadores, não só aqui para o Brasil, mas para todo o segmento cooperativo a nível mundial, né? E esses princípios, eles passam, né? E aí, assim, eles estão escritos, eles são falados, eles são mostrados, mas pouco é aprofundado cada situação, né? Eles são trabalhados, né? E eu até tenho uma colinha aqui, né, para me ajudar um pouco, mas, assim, hoje nós temos 7 princípios bem trabalhados, né? O primeiro é a adesão livre e voluntária, né? Então, para quem quer participar de um processo associativo, e daí pegando um pouco a questão que você trouxe, né? É cooperativa, é associação, né? Todo o processo de uma organização, de uma cooperativa, nada mais é do que um processo associativo, onde alguém se associa com alguém para algum fim, né? Para alguma necessidade, para suprir alguma necessidade. Então, se a gente pegar assim, falar em associativismo, ele é a base do processo de cooperação, né? Então, o que vai mudar um pouquinho lá na frente alguns aspectos jurídicos, né? Ou alguns aspectos legais. Daí, assim, o que é uma cooperativa e o que é uma associação. Mas isso é mais lá na frente. Mas como essência, o associativismo, né? Ele é uma essência do processo de cooperação. Nós vamos nos associar para alguma finalidade, né? Para suprir alguma necessidade nossa, para operar alguma situação, né? Alguma carência nossa, né? De conquistar alguma coisa. Então, essa, assim, olhando pelo aspecto, né? Quando a gente fala de associativismo, né? Outro princípio, né, do cooperativismo aí é a gestão democrática, né? Ou seja,
todo esse processo dentro de uma cooperativa, e isso também acontece numa associação, ela é feita pelos seus sócios, né? O processo é participativo, né? Todos tem direito a opinar, tem direito a votar, então é um processo, né, aberto, né? Por isso que fala, então é um princípio bastante interessante, né? O terceiro é a participação econômica, né? Então, se nós olharmos para uma cooperativa, mesmo uma associação, de todas as maneiras, ela precisa ter alguma coisa econômica, ou seja, ela precisa ter dinheiro para o seu funcionamento, né? Sendo bem direto com a palavra, né? Dinheiro, né? Precisa ter um capital. Então, há uma necessidade de participação econômica dentro do processo. E aí, o que é essa participação econômica? Se a gente olhar para uma cooperativa, há necessidade de eu aportar, né, os recursos, e ali na cooperativa a gente fala de cotas, né? E isso sempre é estipulado, sempre dependendo de qual a finalidade econômica desse empreendimento. Pode uma cooperativa não ter aporte econômico. A legislação ela permite hoje você formalizar uma cooperativa sem ter nenhuma inserção econômica. Mas dificilmente o que ela vai fazer sem ter recursos, né? Então há uma necessidade de ter recursos. Uma associação ela tem que ter suas contribuições mensais, ela precisa ter algum recurso mínimo lá para manter água e luz, manter internet, telefone, manter alguma coisa. Então tudo, quer queira ou quer não, necessita do fator econômico nesse processo, né? E até, se a gente olhar a evolução das cooperativas ao longo do tempo, ela se deu, né, em cima do fator econômico, né? Outro princípio do cooperativismo é a questão da autonomia, né? Então, não muito tempo atrás, né, as cooperativas elas ainda tinham uma forte interferência, né, do governo. Então, hoje elas já têm, a partir da Constituição de 88, elas conquistaram, vamos dizer assim, uma autonomia, né, e uma independência, né, maior aí na sua autogestão, né, que a gente estava falando antes, né, elas conseguem, não tem, vamos dizer assim, uma interferência do governo, e também não sendo repetitivo, mas hoje, se pegarmos as cooperativas de crédito, elas ainda são, elas têm essa interferência do Estado, né? Por exemplo, o Banco Central ainda, ele atua por uma questão, né, por questões financeiras, né? Mas, de uma maneira geral, hoje as cooperativas e tanto as associações, elas têm autonomia nesse processo. O quinto princípio é um princípio bastante interessante, que ele está voltado para a educação, a formação e informação. Esse é um princípio que muito pouco é trabalhado e é desenvolvido dentro das organizações, né, cooperativas, e, claro, as grandes cooperativas já têm um pouco uma sistemática sobre isso, né? Mas pelo pouco, às vezes, entendimento de como que é um processo, como funciona uma cooperativa, né? E muitas vezes esse sócio, esse cooperado, por ele não conhecer a dinâmica de funcionamento de uma cooperativa, ele acaba não sendo participativo. E aí, quando a gente falou isso lá no início, né, do cansaço participativo, talvez é porque essa informação do funcionamento, de compreender o que de fato é uma cooperativa, de por que aquela cooperativa surgiu, para que fins ela
ela existe, né? Qual que é o propósito dela, faz com que esse sócio, esse cooperado, fique à distância, né? E só para vocês terem uma ideia, lá em 1844, quando surgiu, então, você fala que é a primeira cooperativa, essa primeira cooperativa ela foi formada por 28 pessoas. E sendo dessas 28, né, eram 28 tecelões, sendo que desses 28 era uma mulher. Então, aqui, né, temos várias mulheres participando aqui com nós, né? Então, tinha uma mulher junto naquela época, né? E essa cooperativa, ela era uma cooperativa de consumo. Então, esses tecelões, eles eram, vamos dizer assim, funcionários lá né, daquelas fábricas, né? E existia uma pobreza, né, uma exploração muito grande na época. E esse grupo, então, ele se organizou a partir das ideias anteriores, né, de alguns precursores que já tinham essa ideia de cooperação, e eles se juntaram, então, para formar uma cooperativa de consumo. Então, e a preocupação deles, após isso, era fazer com que os que viriam na sequência entender mais sobre cooperação. E eles tinham dentro lá eles chamavam de armazém, né? Isso foi lá na Inglaterra, né? Em Rockdale. Eles tinham lá no armazém deles, onde é que o pessoal ia lá comprar, eles tinham uma espécie de uma biblioteca. E o pessoal era com informações, né? E foram estimulando as pessoas a buscar informação e entender todo o processo para que as pessoas, de fato, entendessem, né, como que se dá esse processo todo, né? Porque como é que é uma gestão de uma cooperativa, né? Como é que é a prestação de conta? Como é que entra o dinheiro? Como é que funciona? Né? O que compete a uma diretoria? O que é o conselho fiscal? O que é o conselho de administração? O que ela pode fazer? Como é que ela está inserida, né, no contexto geral? Então, essa parte da formação, da educação, ela é de extrema importância dentro de um processo cooperativo ou até de uma associação, né? Porque o saber hoje, vamos dizer assim, né, a educação, ela é a grande ferramenta estratégica, né? E a gente tem sempre falado, né? A gente fala, né, no nosso Brasilzão, né? Então, quanto mais educação a gente tem, mais poder a gente tem. Então, isso tem que ser trabalhado dentro das organizações, né, das cooperativas, das associações. Porque muitas vezes a gente está tão envolvido ali no aspecto operacional da cooperativa, né? Tem participar de projeto, buscar recurso, vender, comprar, produzir, fabricar, isso, e às vezes acaba perdendo um pouco essa essência, né? E aí quem vai lá se associar quer resolver o problema dele, quer vender o produto, daí a cooperativa não consegue vender, não recebe, demora para receber, né? As pessoas não entendem essa dinâmica toda, né? E isso, às vezes, é falta de interação mesmo, né? E aí, quando a gente fala da governança, né, como que eu da diretoria, né, do administrativo, consigo fazer essa conversa, né, levar essa conversa, né, essa prosa, né? Porque, às vezes, é uma coisa simples, né, que tem que trazer, e é uma troca, né? E demonstrar para as pessoas, senta aqui, olha aqui, levar junto, né? Muitas vezes as pessoas não vão junto, então isso tudo contribui, né, no processo de formação. O outro princípio, o sexto princípio aí a gente escuta falar muito da intercooperação. E o que é a intercooperação, né? A intercooperação é essa relação entre cooperativas, né? Ou pode até ser entre associações, né?
E daí a gente sempre fala em rede, né? Como é que a gente se conecta com outra organização, né? Como é que a gente está conectado com uma outra organização? Eu posso, né, nesse processo, por exemplo, intercooperativa, eu acompanhei a vez passada ali, aqui foi falado aqui das 3 associações aí que estão que tem o abatedor de frango, né, o frigorífico de frango, né? Então, como que elas podem... Isso, é o caso de Correntina. É o caso de Correntina, tem um exemplo aí de Correntina que tem um abatedor de frangos numa associação e que já se iniciou um diálogo aí para que que ocorra um processo de trabalho em rede para que, assim, no final das contas, o abatedor ele tem uma capacidade produtiva instalada superior à capacidade hoje de comercialização e a capacidade de oferta. Então, na medida que as outras comunidades têm uma condição de oferta também de aves, se vislumbra aí para o futuro que possa se buscar mercado e, então, utilizar essa estrutura agroindustrial já instalada para fazer o trabalho, né? Mas isso não acontece hoje ainda, está numa conversa aí, né? Acho que até é bom você ter puxado esse exemplo, que tem tudo a ver com o contexto aí. Então, isso é um processo de intercooperação, né? Porque, às vezes, a gente fica se angustiando, né, sozinho. Uma organização aqui sofrendo, né, com angústias, outra organização com outra angústia, e, às vezes, uma simples conversa, né, pode acontecer, pode surtir um resultado interessante. Eu tenho um exemplo bem prático aqui da cooperativa que eu faço parte, né? Nós estamos aqui fazendo uma conversa, iniciamos uma conversa com uma associação que está a 400 quilômetros aqui de Cascavel, né? E eles entraram com uma proposta, um projeto agora do PA emergencial aqui na nossa cidade, ganhar. E agora os sócios nossos vão fazer as entregas, só para vocês terem uma ideia, né? Então, eles vão entregar parte. Então, agora eles vão se associar a nós, né? Mas eles lá tinham uma expertise lá de projeto, já tinham um caminho andado, e nós aqui numa fase inicial, e eles vieram de outro município, de outra região do estado, conquistaram aqui, ganharam o edital, mas nós aqui, boa parte dos produtores vão começar a fazer a entrega, né? Então, essa é uma forma de intercooperação, né? A intercooperação, ela pode, né, nesse caso aqui também mais específico, ela pode haver, assim, cooperativas, elas podem se juntar né, e pensar numa marca única, né, para entrar no mercado. Elas podem dividir custos, né? Uma série de... Hoje é comum cooperativas atuarem entre si, cooperarem entre si, né? Isso até tem alguns aspectos jurídicos, né, fiscais, que permitem isso e facilita até o processo de tributação, né? Então, assim como as grandes empresas se juntam, né, para fazer uma marca, as cooperativas também se juntam para, por exemplo, para acessar mercado, para facilitar o processo como um todo. E aqui, não por último, né, desses 7 princípios, que é o interesse pela comunidade, né? Então, como que a cooperativa, como que a associação interage, né? Como que ela vai até a comunidade? Porque muitas vezes a organização ela fica esperando que a comunidade olhe para ela, e ela tem que tomar iniciativa e ir até a comunidade, né? Ela tem que participar, né? E quando a gente fala comunidade, né, todos nós vivemos em comunidade, diferente do tamanho, né, da localidade, né? Se eu estou num grande município, eu estou na minha comunidade, daquele bairro, né? Mas se eu vivo numa comunidade, como que a gente interage com isso, né? Mesmo uma pequena comunidade, um pequeno distrito, e lá às vezes tem uma organização que
por algum motivo ou por outro, às vezes não consegue interagir com a própria comunidade. E o que se fala muito dessa interação com a comunidade também como que mostrar para a comunidade como que essa organização ela pode gerar desenvolvimento para a comunidade. Então, ela pode gerar emprego, ela pode trazer benfeitorias, ela pode fazer uma série de situações, né? Mas ela tem que ir lá na comunidade, tem que se expor, né? Ela tem que interagir, né? Por isso que o princípio fala assim, interesse pela comunidade. Então, não me alongando já, porque aqui dá um assunto, mas são 7 princípios, e eu sempre tenho questionado por onde eu passo que isso pouco se fala, pouco se pratica junto com os cooperados. E isso, muitas vezes, não fica na essência, né? O cooperado, o sócio, ele não fica sabendo que isso existe, e por isso ele não participa. Né? Falta ele entender a essência desse processo todo. Então, dando essa panorama aí, Cid. Maravilha, Moacir. Eu acho que isso é muito interessante. A gente tem como um dos públicos foco do nosso trabalho de extensão rural na Bahia o jovem agente comunitário rural, e ele é talvez uma das principais, uma das etapas mais bonitas do projeto Bahia Produtiva. É um projeto muito bonito, ele é muito bem desenhado para trabalhar essa perspectiva do desenvolvimento rural. E o jovem agente comunitário rural, ele em grande medida, ele é um jovem da comunidade. E dentro de uma associação ou de uma cooperativa, ele está passando por um processo aí de formação, de capacitação, que permite a internalização de conhecimentos na comunidade. Porque, no final das contas, na característica que é muito comum hoje nas associações cooperativas da agricultura familiar, principalmente as pequenas, é que elas são imbricadas nas comunidades delas. Elas têm um enraizamento muito forte na comunidade. Né? Em muitos casos, a associação é a própria comunidade. A associação é apenas para fora, ela é uma ferramenta da comunidade. Né? Então, existem essas duas possibilidades. A organização social, cooperativa ou associação, como uma organização que vai ao encontro da comunidade, que contribui com a comunidade onde ela está inserida ou onde ela está próxima, de algum modo. Mas o que é muito comum na agricultura familiar, e aí no caso específico do oeste da Bahia, é que as associações elas são de dentro da comunidade, elas nascem do seio da comunidade. Isso coloca para a gente uma condição muito interessante, né, em que quando você fortalece a associação, indiretamente ou até diretamente, você está fortalecendo a comunidade como um todo. Na medida em que você desenvolve um projeto, como o caso do Bahia Produtiva, que traz capacitação para o jovem da comunidade, traz investimento em benfeitorias, em infraestrutura, né? Especialmente da área produtiva, especialmente da área de agroindustrial, né? E também conduz esse desenvolvimento do projeto com um serviço de assistência técnica e extensão rural, né? O que se observa é uma oportunidade muito interessante para que a cooperativa e a associação ela não se desenvolva descolada da comunidade. Na medida que fortalece a cooperativa, está fortalecendo a comunidade. E aí eu acho que é muito interessante fazer esse link com o momento que a gente está vivendo agora. Porque você imagina, né? A gente estava tudo bem até dezembro, janeiro, né? E aí, de repente, em fevereiro, a turma já começou a ficar meio preocupada. Em março, já não podia mais sair de casa. E agora, em maio, você tem um cenário nos pequenos municípios do interior do Brasil em geral, mas aí no oeste da Bahia é muito marcante, onde o
vírus, né, do Covid-19 está chegando nos municípios, né? E as pessoas bastante apreensivas, sendo provocadas a mudar a forma de fazer o que faziam, né? Então, assim, você tem uma associação, tem agricultores feirantes. Como é que ele vai fazer a feira agora nesse contexto do Covid, né? Quer dizer, há uma necessidade de reposicionamento das ações por parte da cooperativa e da associação no que se refere à execução do que vinha fazendo, né? Então, assim, eu acho que cabe a gente fazer uma consideração, esse link dialogando com esses princípios, como é que as cooperativas, as associações, elas estão se reposicionando, ou pelo menos como elas deveriam se reposicionar nesse momento. Eu acho que uma palavra-chave para esse reposicionamento passa por analisar de novo, né, o cenário, passa por replanejar ações. De repente, você colocar para a gente aqui o peso da palavra planejamento num momento como esse, né, que a gente está vivendo, para tanto pensar, entender mesmo o momento que a gente está vivendo, como também para buscar ali uma luz no final do túnel. Então, perfeito, Sidney. Eu fazendo um gancho aqui ainda nos princípios, né, tem uma questão. Caiu o seu microfone aí. Caiu o seu microfone. Você que está me desligando ele? Não, mas, assim, fazendo um gancho ainda nos 7 princípios, né, dos princípios que a gente estava falando, mas tem um 8º princípio, e esse princípio já tem se falado muito antes disso, que é a palavra comunicação, né? Então, acho que isso é essencial, o processo hoje de comunicação. E se nós olharmos aí nas revoluções, né, falando da revolução da agricultura, né, a agricultura fala em 12 mil anos, daí se fala da revolução agrícola, que foi da revolução industrial, que foi 1844, daí estamos agora em 2000, mais 1900, nós tivemos aí o que a gente chama aí de revolução digital, né? Então, nós temos uma situação que está muito forte, né? Como que a gente vai trabalhar esse processo do mundo digital que está aí à nossa disposição, né? E daí você traz essa questão aí do que aconteceu, né, do que a gente está vivendo aí, né, dessa pandemia. Eu vejo assim que essa questão da pandemia, ela apenas acelerou uma coisa que já estava prevista, né? Então, tem algumas coisas que estavam aí meio devagarzinho, meio indo, e agora com esse problema desse vírus aí, da pandemia, o pessoal teve que se passar, né? Teve que sair da zona de conforto. E a gente fala da quarentena, né? Nós estamos indo com a noventena, já são 60 dias aí, entrando por 90 dias, e a gente tem observado quem logo de cara começou a se mexer e fazer as coisas diferentes, tá conseguindo dar a volta no processo. E aqueles que pensaram assim, isso aí daqui um dia passa, vai voltar como era antes, né? Então, a gente sabe que pode até voltar, mas não como antes, né? Então, e aí uma questão primordial aí é a atitude, né? Tomar iniciativa. Eu acho que, e a gente fala aqui dos feirantes, né? A gente tem inúmeros exemplos nesses 60 dias que passou aí da quarentena, de jeitos e formas diferentes que alguns feirantes se reorganizaram para poder se manter comercializando, alguns individualmente, né, fazendo as suas vendas, porque ele já tinha o seu contato, seu cliente lá da feira,
Então, se vamos pegar assim, tá chegando aí no, né, assim, melhor dizer assim, não deixa chegar, então, né? Porque se está chegando aí né, no oeste da Bahia, não deixa chegar. Mas se chegar, eu acho que assim, eu quero crer que todo feirante ele conhece ele conhece seu cliente, né? Ele sabe que já começa a pensar em atender ele com um processo aí, né? De entrega de direta, de venda direta. Aqui eu conheço um produtor que ele marcou num posto de gasolina. O cliente dele não vai lá na feira, mas ele fica lá no posto, no pátio do posto de gasolina e o pessoal vai lá retirar os produtos daqueles clientes que ele já tinha, né? Para você ter uma ideia, nós da cooperativa, nós já tínhamos um processo de venda direta por cesta. Então, com a questão agora da pandemia, então, o que a gente, para nós, né, o que era uma ameaça virou uma oportunidade, né? Porque nós tínhamos clientes que tinham parado por um motivo ou outro, a gente fez contato, eles voltaram a pegar, a ser clientes novamente. Então, a gente tem hoje um sistema de entrega de cesta, né, de venda direta. Enfim, tem uma série de situações, né, possibilidades, né, que é aquela história de se reinventar, né? O que eu posso fazer, né, de diferente para buscar esse mercado, esse cliente, né? E aí, quando você fala de planejar, né, aí a gente tem que buscar aquela gloriosa ferramenta lá que todos nós conhecemos, né, que é a FOFA. Essa é a melhor ferramenta que tem, né? Eu vou ali, pego a FOFA e coloco lá o que ela me traz certinho, né? Aquela história de ver a minha situação atual, o que eu tenho hoje, o que eu tenho de bom, né? O que nós temos de fortaleza, o que eu tenho de fraqueza, né? As oportunidades que tem, né? Se eu conseguir mapear isso bem. Ameaça, né? A gente fala o Covid-19 é ameaça, né? Mas o que eu... Então, eu consigo, pela matriz da FOFA, eu consigo fazer um excelente diagnóstico e já pontuar algumas, de repente, ações de estratégia de mercado, de como que eu vou fazer a feira, de como que eu vou buscar mercado, enfim. Então, isso é perfeitamente possível. Mas, assim, o que a organização, o que as lideranças, né, os conselheiros, eles têm que ter atitude, né? Tem que buscar e fazer, tem que, como a gente fala num linguajar popular, né? Tem que enfrentar o bicho e pegar o bicho, não tem escapatória, né? Não, se a gente ficar recluso com medo, é pior ainda. Então, a gente tem que ter uma ação proativa e enfrentar a situação. E se a gente for buscar as soluções, né, buscar as possibilidades, trocar ideia, verificar, pesquisar, conversar, a gente vai conseguir achar inúmeras possibilidades aí de sair dessa situação. Ok, Moacir, eu acho que é muito interessante a gente pontuar esses aspectos nesse momento, porque é o momento em que a gente está pisando em ovos, né? A gente está aí andando num terreno muito inseguro, muita incerteza. E assim, a humanidade já produziu muito conhecimento, né? A gente já tem, como você bem pontuou, um conjunto de ferramentas, né? Você traz da ciência da administração, essas questões do planejamento e tudo mais. Mas veja, enquanto humanidade, a gente já desenvolveu um conjunto de ferramentas que hoje estão à nossa disposição para serem usadas, né? Eu acho que esses princípios do cooperativismo, eles são hoje ainda mais importante do que já era, né, para se pensar o futuro. Quer dizer, na medida que a gente vai não passar por esse processo de maneira passiva, mas a gente vai se posicionar, a gente vai ter uma postura ativa, proativa, né, de pensar o cenário e buscar a solução, e não esperar que a solução caia do céu,
né? Na medida que a gente vai fazer isso, lançar mão desses princípios me parece uma boa saída, né? Você imagina, você tem uma situação em que a gente pode viver aí nos próximos meses, a depender do arrefecimento dessa crise, risco de eventual desabastecimento de equipamentos públicos, como, por exemplo, creches não, né, mas asilos, né, esse tipo de equipamento público e tal. Como é que a intercooperação pode contribuir com isso, né? A intercooperação é um princípio do cooperativismo, né? Ela está na base do processo de organização social. Como é que essa coisa da integração das organizações sociais com a comunidade, ela não pode ser potencializada nesse momento para a gente passar por essa crise de maneira mais suave, né? Se isso é possível, né? Mais suave, e se preparar para um momento posterior onde a gente consiga manter as bases da nossa estrutura econômica, da nossa atividade produtiva, né? Que é realmente um desafio muito importante que se coloca. Mas, assim, o pós-Covid, eu acho que sim, a gente deveria começar pelo planejamento, né? Eu acho que essa perspectiva me parece muito, muito importante. E aí, assim, trazendo essa reflexão para uma questão, a gente até agora falou de uma maneira muito mais ampla, né? Muito além do que não pegou aspectos muito específicos, mas vamos pensar aí na agricultura familiar, usando as ferramentas que estão à disposição dela, como os princípios cooperativistas, como também as ferramentas de planejamento, o apoio que ela pode ter, no caso do Bahia Produtiva, com assistência técnica, com a política pública do governo do Estado, que está levando investimento para as comunidades. Como é que ela se reposiciona frente à sua comunidade, frente à sociedade local, mas também no espaço de mercado, né? Eu queria ouvir de você umas dicas aí, considerando sua experiência vivida, né? Umas dicas com relação a esse processo de reposicionamento, né? Eu estou pegando um link aí com os princípios e com essas ferramentas que a gente tem. Mas que outras coisas a gente pode colocar nesse caldo aí para se reposicionar melhor nos próximos meses? Então, olhando nesse aspecto, a gente tem que entender bem o que é, olhando o fator mercado, né? Entender, assim, o que é lá na comunidade, eu falo assim, do consumidor local, né? O que é que ele demanda, o que ele gosta, o que ele quer, né? E aí, assim, do outro lado, o que é que eu tenho para oferecer? Será que o que eu tenho para oferecer para ele é aquilo que ele está querendo? Então, né, aí, assim, e aquilo que eu estou querendo levar para ele, porque muitas vezes a gente quer, muitas vezes também levar um produto, mas às vezes a gente pode levar uma história para ele, para esse consumidor, né? Pode contar, assim, nós somos de uma associação de agricultores familiares, a gente faz isso, 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 e tem esse produto aqui, é diferente por causa disso e disso, e como que eu levo isso, né? Então, porque a gente tem um fator, uma vantagem, que a gente trabalha com alimentos, né? A gente está trabalhando com alimentação. Então, e aí explorar bem o que pode ser, talvez a gente fala só da feira, né? Mas, de repente, existe alguma... Como é que é o restaurante? Como é que existe alguma empresa? Eu me relaciono com... Eu conheço alguma empresa que eu posso vender para os funcionários? Enfim, é olhar para aquilo que não é comum a gente fazer no dia a dia, né? Porque às vezes a gente sempre está naquilo, no basicão, né? E a gente tem que começar a sair dessa parte, de repente, olhar outras possibilidades de acessar um potencial cliente, um potencial, vamos dizer assim, comprador no processo, né? Então, por isso é importante entender bem como que se dá essa lógica de consumo local, né? Qual que é a preferência, né?
Porque, de repente, né, vamos pegar o caso do frango, né? Eu estou levando lá o frango, levo aquele frango inteiro, que está congelado, está lá no freezer, mas se eu começar a pensar em ofertar esse frango assado, né? Sei lá, fazer toda semana, olha, tem... né, porque a panificadora, ela oferta o frango assado, né? Por que não a nossa organização, ou fazer uma parceria com essa panificadora lá que já tem lá a famosa televisão de cachorro, né, que a gente fala aqui. Então, vamos colocar aqui frango produzido aqui no município, aqui na região, né, frango caipira, assim, assim, assim. Promover alguma... tem que, assim, sair claro, vai exigir mais. Então, esse é o momento da gente trazer à tona aquele lado empreendedor nosso, né? E aí, assim, mas eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Fico aí olhando, às vezes, pensando, né? Às vezes o presidente tem que fazer tudo, o secretário tem que fazer tudo. A gente tem que trazer outras pessoas. De repente, eu tenho pessoas que conseguem assar o frango, mas não conseguem ir lá falar com alguém, né? Então, saber agora é hora de quem está na liderança entender quem que são as pessoas que estão com ela e começar a distribuir funções e papéis, né? Enfim, tem N situações, né? Tem que ir lá conversar, tem que se expor lá, né? Falar no mercado, como é que eles veem, como é que seria uma outra forma de colocar o produto. Enfim, tem que avançar, né? E daí sempre entendendo como é que se dá essa dinâmica de mercado local. Numa linha geral é isso, né? É atitude, né? Tem que ir lá. A gente fala, tem que dar cada tapa, né? Veja só, tudo parte de se mover, né? Quer dizer, não tem jeito. Ou a gente acorda às 6 da manhã e vai para a luta, ou não consegue colocar o pão na mesa. Não tem outra alternativa, né? Quer dizer, no âmbito da gestão associativista, da gestão da cooperativa, da associação, é assim também. Eu preciso me mover. E eu acho que tem um aspecto muito interessante, quando o pessoal se mobiliza ali para fazer as perguntas, já deixar uma provocação também, que é essa coisa do papel da liderança, porque a gente sabe que na comunidade sempre tem aquele puxador ali, né? O pessoal, 1, 2, 3, que tem uma disposição de chamar para a organização, de chamar para a reunião, de ir atrás, de brigar lá com o prefeito para arrumar a estrada, de correr atrás do projeto, de ficar antenado com a informação de política pública que está surgindo, né? Então, assim, esse papel da liderança, eu acho que, primeiro, a gente precisa valorizar esse papel, né? Ele tem uma importância muito grande no processo de desenvolvimento das organizações sociais, mas também de que maneira que a gente potencializa essa característica da liderança para que ela se espalhe dentro do público da associação, que a gente tenha mais lideranças, né? Por exemplo, os jovens agentes comunitários rurais, eles são potenciais lideranças. A gente tem aqui acompanhando aqui o Sérgio, que é agente comunitário rural em Santana. Ele começou a ser agente comunitário rural há uns 2 anos, mais ou menos. Daqui a pouco ele já está inserido aí como sócio de outra cooperativa, ele já está participando de feiras, ele já está andando, quer dizer, esse processo de construção das lideranças, eu acho que me parece muito interessante. A gente tem uma contribuição a dar nesse processo, mas o aprender fazendo é a principal escola. Então, na medida que o processo de trabalho dentro da cooperativa e da associação ele acontece, é esse ambiente que se cria ali, que é onde as pessoas vão sendo forjadas muitas vezes. Da mesma forma, o mercado, né? O Paul Singer, que é um importante economista brasileiro, já faleceu recentemente, na verdade,
ele dizia o seguinte: olha, quando você vai para o mercado, você tem que considerar o seguinte: vender é igual nadar. Assim como você só nada nadando, você só vende vendendo, né? Então, eu acho que é importante essa mensagem nessa perspectiva, porque, assim, se você não correr atrás, não se mostrar, né, realmente não vai ter espaço, né? E num cenário de mudanças extremamente radicais que a gente está vivendo, uma postura proativa das organizações me parece o principal, o ponto de partida para que a gente tenha realmente um bom aproveitamento das oportunidades que podem vir a surgir mais para frente. Aí, só uma consideração antes de devolver a palavra para o Moacir. A gente tem percebido organizações já bastante avançadas nesse processo de reposicionamento, né? Fazendo venda online, correndo atrás dessas alternativas que estão colocadas hoje. Mas, assim, esse papel do protagonismo social dentro da organização e da liderança me parece muito interessante, Moacir. Então, complementando-se e, assim, falando com as lideranças, acho que uma coisa que as lideranças, as pessoas não podem ter medo de pedir ajuda, sabe? E não é pedir ajuda lá para o prefeito, né, para o vereador, mas de repente, falar com o seu sócio, com o seu cooperado, às vezes você sabe que você tem ali na sua organização pessoas com capacidade, com habilidade, e daí se você... e aí existem várias formas de você pedir ajuda, né? E ninguém vai te negar ajuda. Dificilmente alguém vai... sempre as pessoas estão dispostas a ajudar. Assim como, de repente, pedir um cliente teu, você tem alguma ideia, você podia dar uma ajuda aí, como que a gente podia fazer isso? De repente, falar com um comerciante, falar com alguém de fora do processo, sabe? Sempre, enfim, mesmo que às vezes não esteja diretamente ligado com o que é o empreendimento em si, né? Se é da cooperativa, da associação, mas não ter esse medo, né? A gente às vezes pode até falar de orgulho, a gente não quer pedir porque mas a gente pode, quanto mais a gente se expor e pedir ajuda, mais a gente vai conseguir ajuda e mais a gente vai conseguir resolver problemas. Isso é uma coisa, eu tenho por experiência prática isso, né? Então, não tenha medo de pedir ajuda, porque as pessoas que estão, às vezes, tem muita gente próxima, né? Elas nem sabem que você está precisando de ajuda, porque você não fala. Agora, a hora que você fala, você vê que as pessoas, elas vão te ajudar. E, às vezes, essas ajudas são ajudas simples, né? A gente sempre, quando fala em ajuda, é financeira, mas, às vezes, não é nem ajuda financeira, né? Então, tem N tipo de ajudas, e às vezes, quando a gente começa, ou essa pessoa que você vai pedir ajuda, ela pode te indicar algum outro para te ajudar e assim por diante, né? Então, eu acho que isso que é importante, né, para as lideranças aí, né, de não ter medo de pedir ajuda, né, até nesses momentos aí que a gente está passando aí. Muito bem, gente. A gente já está aí mais ou menos, já fechando aí 1 hora de conversa, está dentro do nosso esperado, né, tempo esperado. Eu acho que o objetivo de levantar as questões, de iniciar uma conversa nesse sentido do processo organizacional, né, da importância da cooperação e dessas organizações sociais para a sociedade, isso me parece que foi com folga aí atingido. Eu quero reforçar aqui que nunca antes, né, pelo menos na nossa geração, essas formas de organização, né, a cooperação e as ferramentas que a gente tem à nossa disposição, elas foram tão importantes como estão sendo agora, para que a gente se prepare
para enfrentar a crise que se avizinha, né? Nós não experimentamos ainda, de fato, de maneira objetiva, a crise que se avizinha com esse processo da pandemia. Então, a gente tem prováveis aí, próximos meses, de bastante dificuldade do ponto de vista da economia, do ponto de vista da dinâmica social no Brasil. Então, acho que é bom que a gente se aproxime mesmo, se encontre, mesmo que virtualmente, né, com as pessoas da nossa comunidade, para reacender a chama da cooperação. A cooperação, a cooperativa e a associação, Moacir, eu sempre falo que é aquele punhado de brasa que está no fogão a lenha, assim, que você tem, que se você deixar ele paradinho ali, ele vai cobrindo de cinza, vai abafando, a fumaça vai desaparecendo, e aí ficam umas brasinhas escondidas lá no meio, né, que é aquela liderança que ainda é teimosa, que continua lutando, continua caminhando, né, mas que se você pegar o chapéu e dar uma abanada ali, aquilo aflora, sabe? Aquele braseiro sobe de novo, esquenta de novo, né? Solta a lavareda, né? E esquenta a chapa do fogão para cozinhar o cuscuz, né? Para fazer a tapioca. Então, é importante considerar essa mensagem de que cooperativa, associação, a gente precisa estar o tempo todo sacudindo, abanando, né, revivendo, fortalecendo, participando. Acho que são ações muito importantes para que a gente mantenha esse ambiente positivo. E aí eu vou pedir uma saudação final do Moacir, as considerações finais dele. Se quiser resgatar alguma coisa aí, Moacir, para o debate, mas a gente já caminha ali para os finalmente dessa atividade. Bom, eu fico à disposição até de perguntas, né? De repente, depois, se alguém quiser mandar e-mail, mandar um zap, áudio, eu estou à disposição, né? Mas eu queria pegar essa história da brasa aí, né? De soprar o braseiro, né? Eu acho assim, se uma organização ela tem claro o propósito dela e ela sabe por que existe, qual a existência, né? Por que a gente está junto e por que nós existimos? Ela jamais vai deixar ficar nessa situação, né, que você traz aí. Ela sempre vai estar incandescente, ela sempre vai estar queimando, ela vai sempre estar em lavareda, né? Então, por isso que o propósito da organização sempre tem que estar bem claro, né? Qual que é a finalidade, né, da nossa associação e da nossa cooperativa. E aí é aquela questão, né? Eu quero crer que seja as associações cooperativas, né? Elas têm uma finalidade econômica, né? Então elas têm que empreender, né? Elas têm que avançar. E aí esse fogo ele sempre tem que estar queimando, ele não pode virar cinza, né? Porque se virar cinza é porque aí já está assim, já está, né, os finalmente do negócio. Então é importante ter esse lado do empreendedorismo sempre, né, firme, e um propósito da cooperativa, né, da organização. Então, claro, a gente for falar aqui, você viu, 1 hora e passou ligeiro, né, tem assunto aí para um dia inteiro, mas eu acho que é por aí o caminho. Eu acho que é ter atitude, né? E a gente sabe que cooperar sempre foi uma boa ideia, e aqueles que acreditaram estão aí. A gente escuta do cooperativismo a nível mundial, né? Ele existe, e aqueles que estão cumprindo o que foi combinado, né? Aquilo que está estatutariamente pronto e estão seguindo seus objetivos, estão tendo sucesso, estão alcançando os seus objetivos e estão tendo êxito, né? Então, eu desejo aí também a todos aí sucesso nas suas empreitadas aí junto às suas organizações, né? Ao pessoal que assessora também, né? Eu acho que a motivação é importante, né? Mas é sempre trazendo, né, ferramentas, né, metodologias, né? O que você pode de fato fazer e colocar a mão na massa, fazer. Não tem outra situação, senão ficar remoendo coisas não adianta, né? Tem que enfrentar a coisa, tem que ir em cima né? Temos que dominar o bicho aí. Então, isso aí eu agradeço a todos aí a atenção.
Muito importante essa mensagem, gente. O pessoal aí da região gosta de boi, né? Então tem que pegar o boi pelo chifre mesmo. Não tem outra alternativa. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela presença de todos nessa conversa. Essa conversa de hoje aqui, essas reflexões, elas serão compiladas em materiais que nós estamos chamando de videoaulas, que serão disponibilizadas tanto para os agentes comunitários rurais como para os agricultores atendidos pelo programa Bahia Produtiva, pela equipe do IBS aí na região oeste do estado da Bahia, mas também ficarão disponíveis nos canais aí, digitais do IBS para acesso público. Então, a gente deve divulgar esses materiais em breve. Moacir, muito obrigado mais uma vez. A gente espera poder conversar outras vezes aí, no futuro próximo, e aprofundar essas reflexões que elas são fundamentais. E não só o fazer associação, o fazer cooperativa, ele precisa ser uma prática cotidiana, mas também a reflexão sobre isso e a crítica sobre esses processos, ela também precisa ser uma prática cotidiana, porque é nessa relação dialética, né, dialógica, entre a ação prática e a reflexão, é que a gente vai construindo, tijolinho depois de outro, o conhecimento, né, e aprimorando as nossas práticas de gestão, de organização social, né, e crescendo enquanto sociedade. Muito obrigado e até breve. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.